Está no ar mais um Liga da Política, Ari Mesquita. Pois é, e hoje o convidado veio de longe. Veio, Tá ficando famoso, Paulo Maneira. veio contar essa história aí de lá de Alagoinhas. Que Alagoinhas, o negócio tá ficando bom lá em Alagoinhas, viu? Foi falar que eu fui beber água de Alagoinhas, deu um negócio. Todo mundo veio Agora, atrás. tem uma pessoa nova na mesa. Ela tá um pouco diferente, Tá. deu uma clareada. Nova, né? Uma apresentadora nova, né? Carnavalizou. Tá mais clara. Deu uma Deu iluminada. Aqui. É isso Mas aí. vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje. Ele que é o novo candidato pelo Novo em Alagoinhas, Leandro novo. Sanson. Ele é advogado e professor universitário. Leandro, seja muito bem-vindo. Esse é o Liga da Política. É um programa tranquilo. A gente só vai falar de política. E falar de política é Tudo. absolutamente tudo. Né? Então é bem tranquilo. O problema é que a gente vai falar de Alagoinhas. E a política em Alagoinhas é um negócio mais duro. Agora eu tenho que te alertar também. Como é que é? Tem uma pessoa que você tem que ficar assim ligado, sabe? O programa é tranquilo, Ele mas faz umas perguntinhas assim, a gente não vai dizer nomes, não, mas haverá sinais. É bom saber. se falar que é Ari é complicado, aí ele vai ficar um pouco meio intimidado. Bora Mas ver não. como ele tá hoje, Paulo. Vai ficar à vontade. Como é que ele tá? A gente queria conhecer a sua história, Leandro. A gente queria saber como é que é você, por que você apareceu para o processo político. Muito bem. Bom, primeiro, boa tarde, né? Paulo, Ari, Cissa, a todos que estão nos assistindo. Uma satisfação poder estar aqui no podcast Liga da Política. O nome bem interessante, inclusive, né? Segunda temporada. Isso aí. Estamos chegando quase nos 100 programas. Sim. Tá bacana. E é a segunda temporada da decisão, né? Esse ano não tem conversa. Ano passado ainda tava, eu falava de política e ainda era tranquilo. O pessoal falava, não acho que não. Esse Ou é ou não é? Se é novo, não é. E aqui eu quero entender. É isso mesmo. Bom, eu sou, como vocês falaram, eu sou advogado, né? Sou professor, na verdade, sou professor e advogado, né? Eu tenho orgulho de ser professor. Não sou político, então já deixo claro isso, né? Você é professor de quê, Leandro? Sou professor de direito, sou coordenador de curso, né? Como é que um não político faz política, macho? Aí que tá. Como não político faz política? Justamente por um processo de indignação. Acho que afeta grande parte aí da população. Eu ressalto que eu não sou político porque eu não sou apadrinhado politicamente. Na verdade, eu fujo dos estereótipos da política tradicional, que é justamente isso que nós tentamos agora enfrentar, né? Então, eu não sou político, mas agora estou na política, né? E por que eu resolvi entrar na política, né? Sair da zona de conforto? Porque eu tenho minha profissão, sou apaixonado por ela, né? Principalmente pela docência. A advocacia também, mas não tá fácil advogar, né, hoje em dia. Mas resolvi aceitar esse desafio de entrar na política e num partido novo, que é a primeira candidatura do Novo em Alagoinhas, né? Até então o Novo nunca teve candidatura. Resolvi justamente porque, assim como muitos que possivelmente estejam nos assistindo, eu cansei de esperar que a velha política resolva os velhos problemas da cidade e que muitos são gerados ou até mesmo potencializados em função dessas gestões e dessa prática política aí que acaba atrasando grande parte, né, dos problemas, da resolução dos problemas da situação. Então chega um momento que a pessoa cansa de acreditar, de ter esperança, né? E aí foi no dilema que eu me coloquei, né? Ou a gente desiste ou resolve de fato tentar contribuir para que esse processo mude, porque a mudança não vai vir, né, de quem é beneficiado pelo sistema como é hoje. A mudança só vai vir de pessoas que estejam dispostas a enfrentar o desafio e, de fato, mudar a política como ela é hoje. E eu falo mudar a política porque o que nós conhecemos hoje como política, na verdade, é o resultado de um sistema que já é viciado, né, e muitas vezes entra a cara pessoas novas, mas que não querem mudar o sistema, querem se beneficiar do próprio sistema. E é justamente esse sentimento de indignação e uma ideia de ação que me motivou a sair da minha zona de conforto. Porque a gente sabe, né? Não é fácil entrar nesse meio, um desafio de um partido que até então não tem uma estrutura, que outros partidos já têm tradicionalmente na cidade, já tem uma base. Então nós estamos aí tentando construir essa corrente da mudança em Alagoinhas. Então foi isso que me motivou. Até porque se fosse em outro partido, eu acredito que não estaria enfrentando esse desafio, né? Eu ia te perguntar isso do partido.
o fato de você não ser político de carreira foi o que fez você se identificar com o Novo? Porque o Novo é um partido relativamente novo, né? E assim, eles... 2015, né? O Novo diz também que rejeita rótulos políticos, Isso. né? Então, você se identificou com o Novo por isso? Você já foi de outro partido antes ou não? Eu me identifiquei com o Novo justamente porque eu vi no Novo algo que falta muito em outros partidos e na política tradicional. O que é? Coerência entre discurso e ação. Hoje nós temos muito discurso, mas na prática pouca ação. Isso daí a gente vê em quase todos os partidos, né? Não vi no Novo ainda, talvez um dia venha me surpreender negativamente, né? Mas não vi no Novo porque até então nós temos, os nossos deputados lideram o ranking de políticos hoje, na média nota de ranking de político. Nosso governador, que nós temos um governador, Romeu Zema, sim, tem se destacado por uma boa gestão, resolvendo problemas, inclusive problemas que vinham de gestões passadas, não de uma gestão, de gestões passadas, né? Eu tive, no auge da minha juventude, como todo aquele jovem, né, aquele ímpeto de querer participar, eu participei do movimento estudantil, né? Do movimento estudantil. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Dá para ver até por mas já estou há 12 anos na Bahia. Já estou há 12 anos 12 anos na Bahia, em Alagoinhas. Em Alagoinhas. Estou 12 anos em Alagoinhas. Hoje sou cidadão alagoense pelo título que a Câmara de Vereadores me concedeu, né? Então, para mim foi um momento de muita emoção e de muita gratidão, na verdade, assim, porque poder receber o título de uma cidade que me acolheu, que me deu oportunidades, porque hoje a minha vontade de ser prefeito de Alagoinhas se dá, acima de tudo, com um sentimento de gratidão. Porque foi uma cidade que eu não conhecia, fui lá a trabalho, achando que ia ficar um ano e acabei ficando 2, 3, e agora estou há 12 anos e não tenho perspectiva de sair. Foi lá que eu fiz amigos, que me deu oportunidade de trabalho, comecei como professor, abri meu escritório, hoje sou coordenador de curso, graças a Deus, um curso bem conceituado, que reconhecemos, inclusive, com a nota máxima do MEC aí, o semestre passado. Então, assim, meu sentimento é de gratidão, de poder retribuir o tanto que a cidade me deu. Mas lá na minha juventude eu tive contato com o PSDB, né? Na época que o PSDB defendia bandeiras, né, O PSDB era um partido de direita? Era um partido de centro, né? Na época falavam que era direita. Naquela época falavam que era direita. Aí que tá, foi quando o pessoal falava que a Aécio era de direita, né? Fernando Henrique. O Aécio ainda era uma figura adjuvante do PSDB, que era mais o PSDB polarizava com o PT. Sim, Fernando Henrique, então, Serra. Fernando Henrique, Serra, Alckmin, na época que o Alckmin ainda tinha quando o Alckmin era, né? PSDB. Mas depois eu acabei me afastando porque eu vi que o PSDB acabou se corrompendo também ao sistema. E a gente tem um momento que acaba focando mais na nossa profissão, acaba focando mais nos nossos projetos pessoais mesmo, de vida, né? E percebe e acaba se desencantando um pouco com a política. Eu me desencantei. Quando você fala em o partido terminou se desvirtuando, o que você entende sobre isso? Bom, o que eu entendo sobre isso? Boa pergunta. O partido, eu estou falando especificamente do PSDB. O PSDB, no meu entendimento, se desvirtuou quando começou a aceitar políticos de outras agremiações que não tinham identidade ideológica nenhuma com o partido. Então começou a chegar gente do PP, começou a chegar gente que na época era o PFL, começou a chegar gente, e tudo por interesses pessoais, e ocupando espaço de pessoas que historicamente faziam parte do partido. Mas né? eu não acho que foi questão de sobrevivência partidária, do partido mesmo? Eu não penso dessa forma, e eu estou falando aí de uma realidade do PSDB. A nível nacional, ele era a principal oposição ao governo, na época que era do PT, e a nível estadual, naquela época, tinha o governo do estado, então era um partido que não era não tinha uma necessidade, porque ele era protagonista do processo, era governador Ieda, inclusive, no processo. Mas acabou se desvirtuando com essa conjunto de pessoas que chegaram e tomaram o partido, e também acabou se implodindo internamente, aí que entra a parte da corrupção. Quando saiu o escândalo envolvendo a Aécio, ali para mim foi uma decepção muito grande, né? Porque eu achava que a Aécio era justamente a solução do mensalão,
cara que ia chegar para resolver. É o que eu falo assim, às vezes os partidos eles se moldam para estar no poder. O Novo também é um partido que vem se moldando para continuar no processo, né? O Novo surgiu dizendo que não queria, com a bandeira de que não queria o fundo partidário. E atualmente ele sobrevive dos juros que advém do fundo partidário. Ou seja, ele nega, mas ele quer o benefício, né? O partido. Então, assim, você não concorda também que o Novo também está se perdendo nessa essência? Não, eu acho que o Novo está aprendendo com os erros, está evoluindo. Tá? Eu acho que o Novo surgiu em 2015, comparado a outros partidos, é muito recente. E surgiu com uma proposta bem utópica, vamos colocar assim, né? Dentro da realidade da política brasileira. Utópica dentro dessa conjuntura, porque eu entendo mesmo que usar financiamento público, coisa não deveria ser utilizado no Brasil. Por quê? Porque eu sou eleitor do Novo, mas eu contribuo com a campanha de todo mundo. Eu não tenho opção de dizer, olha, o meu dinheiro vai para só a campanha do Partido Novo. Não, na verdade a gente contribui tanto com o nosso candidato quanto de todos os outros candidatos. Né? Mas o que acontece? O sistema é bruto, né? O sistema político é complicado. Então o Novo aprendeu muito com os erros das estratégias. O Novo era um partido que estava crescendo e errou nas eleições passadas. Errou porque tinha 5 deputados, encolhemos para 3 deputados. Errou na estratégia de colocar mandatários, que eram deputados, para concorrer à executiva em estados. Perdemos deputados, né? Na verdade, eu ainda nem era filiado Novo, mas era simpatizante. Errou na estratégia de expansão, porque lá na época que era a gestão do Amoedo, o Novo estava crescendo em termos de base, mas sufocou esse crescimento quando não permitiu que o Novo participasse de processos municipais. Tinha que ter 150 afiliados, tinha que ter um prefeito eleito não seguido no estado, tinha uma série de critérios que na época a gestão do Amoedo colocou e que basicamente desanimou muita gente. Eu conheço pessoas que participaram desse processo no Novo e que se afastaram em função disso. Né? E o partido aprendeu que o fundo eleitoral que a gente não pode devolver, que a proposta do Novo era devolver. Então nós temos que utilizar não o fundo, mas utilizamos o rendimento desse fundo, né, para poder ser o mínimo competitivo. Né? Então, até que nós consigamos que todos não tenham acesso ao fundo, né, a gente tem que, de alguma forma, ser competitivo. Aprendemos também com a estratégia que hoje o Partido Novo ele permite candidaturas, eu sou um exemplo disso, né? Permite candidaturas, basta que o município tenha pessoas que tenham vontade de ser candidatos. Né? Era isso que eu queria saber. Você não era do Novo, mas você sempre admirou, sempre observou. Como é que você levou o Novo para Lagoinhas? Por que assim? Por que o Novo? Por que você fez essa movimentação para levar o Novo para Lagoinhas e para poder constituir esse partido lá? Porque ele já existia em Alagoinhas? Na verdade, já existia afiliados. Eu não levei o Novo. Na verdade, minha afiliação ao Novo é recente. Né? Mas ele já funcionava em Alagoinhas, já tinha gente. Já tinha afiliados, tá? Mas não tinha diretório. Agora nós estamos constituindo a nossa primeira executiva municipal. Tá? Inclusive, o pré-candidato Novo era outro no processo, né, do Alagoinhas, que daí teve divergências internas. Foi depois da saída dele que eu entrei e filiei o Novo. Mas o Novo é interessante, isso também foi um dos motivos que me motivou a entrar no partido, é que o Novo não aceita que partido tenha cacique, que tenha dono, né, como nós sabemos que tem em outros partidos. O Novo, para você ser candidato, você tem que passar num processo seletivo. Então não basta você ser apadrinhado, sei lá, de algum mandatário, coisa, não, tem que passar num processo seletivo. Eu passei num processo seletivo do Novo, para você ter condições de ser candidato. Então ele parte de uma vontade individual do indivíduo. Não é alguém que vem e diz, olha, eu quero que você seja meu candidato. Não é assim. Isso para todos os cargos, prefeito, deputado, vereador. Então tem um processo seletivo e não é um processo tão simples. Foram 4 etapas que eu tive que fazer no processo seletivo para eu poder estar na condição de candidato. Isso já é uma grande vantagem, por quê? Porque garante que as pessoas que sejam candidatos tenham identidade com as bandeiras do partido, ele filtra isso, sejam ficha limpa, isso é uma bandeira nossa, eu acho que a política tem que se renovar com exemplo, e exemplo se dá justamente
fazendo o que é correto na administração pública. O novo, dentro desse processo seletivo, permite também que a pessoa selecionada tenha qualificações técnicas para, uma vez que venha a ser eleita, exercer bem a função, seja ela no legislativo ou no executivo. Então, o processo seletivo, ele propicia que nós tenhamos candidatos preparados. Eu não falo melhores candidatos, porque, assim, dentro de uma democracia, nós possamos ter realidades diferentes e todos podemos contribuir, mas pessoas que tenham condições de exercer bem a sua função, tanto a nível técnico, mas também a nível ideológico, né, com as bandeiras do partido, né, e principalmente também com a sua vida pregressa, né, porque é muito importante. Né, eu acho que, eu volto a dizer, política, hoje se perdeu muito a confiança da população, porque não vê mais a coerência entre discurso e ação. Tanto é que todo mundo fala, é mais um. Quando se apresenta como um candidato novo, diz, é o novo velho de amanhã. Ou seja, é mais um que se apresenta como novo, mas na verdade não é. Então, o que nós temos que mostrar para conquistar essa confiança dessa população? É pelo exemplo. E o exemplo começa desde o processo seletivo do partido, é desde aquilo que nós defendemos. Nós não participamos em negociatas, nós não participamos dessa política do toma lá da cá. Então, e eu sempre reforço isso, e temos o meu companheiro Jardel, inclusive, que é pré-candidato nosso a vereador lá, nosso grupo, a gente fala, mais importante que vencer é fazer a coisa certa. Se é para vencer, vamos vencer de forma correta. Porque se é para simplesmente ceder e viver os vícios da velha política, não tem por que a gente sair da casa. Eu vou lá, vou dar minha aula, vou cuidar do meu escritório. Sim. É uma incomodação, né? Política, a gente sabe, começa a fake news, começa a inventar o pessoal atacar, começa a ter uma exposição pública, né? Você já está vivendo isso lá em Alagoinhas, essa exposição? Já, infelizmente sim. Ali a Bárbara, não vejo mentir, infelizmente sim, a gente começa a perceber ataques. Já estão pegando em seu pé? Já estão pegando no meu pé aí, para você ver como é que é. E olha que a política da Alagoinhas, como em outros locais, é uma política que já não é de hoje, está polarizada, né? Em dois grupos, isso. Desde o ano 2000, né? Desde este início de século aí. A gente teve PT, sempre alternando, né? Era PT com o Joséildo, aí tem Paulo César, aí veio o Joaquim em 2016, do nada, caiu, tinha uma briga lá e, opa, vou correr por fora, terceira via, e foi quem ganhou em 2016. Hoje, Joaquim já está com o grupo do PT, então já voltou essa polarização. Você é essa terceira via? Ou existem mais candidatos circulando hoje lá? Não, hoje tem pré-candidatos, né, pretensos pré-candidatos que se apresentam. Acho que tem mais um ou dois que pelo menos a imprensa veicula como possíveis candidatos. Mas hoje, basicamente, que se apresentaram já como pré-candidatos, nós temos o grupo que representa o governo atual, né, que está lá o pré-candidato Gustavo Carmo, o que tem uma possível união ou não ainda, eles estão meio que no namoro com o PT, né, com o grupo do Radiovaldo. O Radiovaldo falou aqui que ele só acompanha se não for continuidade. Você acredita que Gustavo é a continuidade? Então ele não vai poder acompanhar, né, porque sendo bem franco, o pré-candidato do governo foi escolhido pelo prefeito. Então, vai escolher alguém que vai rejeitar tudo aquilo que você fez. É pessoa que, inclusive, transitou em várias secretarias do próprio governo. Então, é mais uma narrativa que tentam colocar para tentar justificar uma união que não é bem vista por parte dos dois grupos, né? A realidade é essa. Mas o fato é que se unem de um lado para tentar combater outra estrutura, que é do Paulo César, né, que é o outro pré-candidato, que tem uma estrutura que aparentemente está unindo também partidos como União Brasil, como acredito o PDT e outras legendas. Então, e é uma figura que é conhecida na cidade, né, que já foi prefeito. Então, qual que é a proposta do Novo? É romper esse ciclo dessa velha política na cidade. Por quê? Eu cheguei em 2012 em Alagoinhas. De 2012 para cá, os candidatos são os mesmos. E quando eu cheguei lá, já diziam que eram os mesmos grupos que lá nominavam, ou seja, os donos do poder de Alagoinhas, né, os grupos que são apadrinhados.
né, que forma essas coligações na base do toma lá da cá, dividindo secretarias, coisas, ou seja, o foco é apenas são projetos pessoais de poder. Infelizmente, quem paga por isso é a população, que padece, o serviço de saúde precário, o serviço de educação, o INDEB está aí mostrando, o pré-candidato foi secretário da educação, mas ele não explica como é que o INDEB de Alagoinhas é 4,5 nos anos iniciais e 5 nos anos finais. Pô, uma cidade como Alagoinhas, tu chegar, olhar para os pais e dizer, olha, deposita a confiança do futuro de seus filhos para esse tipo de educação que estamos ofertando, e a culpa é do quê? Da falta de política educacional, porque o professor é aquele que está lá na ponta trabalhando, e que a gente sabe que os professores se dedicam muito mais do que são valorizados, né? Infelizmente não tem as condições tanto pedagógicas quanto acadêmicas, né? Que eu estou falando de infraestrutura, de capacitação que possam dar, mas também condições e infraestrutura física mínima para poder prestar um serviço que seja de fato transformador e emancipatório, porque eu acredito numa educação que seja emancipatória para o indivíduo. Nem nesse último ano que a prefeitura tem, inclusive, uma deputada estadual da Prata da Casa, você não acha que melhorou um pouco? O governo já deu mais uma atenção à cidade? Olha, o último ano agora, o 2024, é o ano da eleição. Então, analisando o último mandato e o modus operandi desse mandato. É 3 anos de abandono e o ano da eleição resolve trabalhar. 3 anos de abandono. Então, a gente paga 22 mil para o prefeito para ele trabalhar 1 ano. Né? Que eu já acho isso totalmente errado. Né? Então, assim, a estratégia é sempre mesmo. É o populismo de sempre. Aquele populismo, velho, começa a fazer obra, não termina, faz obra mal feita, mas para dizer que estão fazendo. Né? A deputada, a deputada Ludmila, inclusive minha colega, né, professora também, trabalhou na mesma instituição que eu, ela, claro, toda a representação de Alagoinhas é muito bem-vinda, né? E eu acredito que ela tem se esforçado até para trazer coisas para a cidade, junto com o governo do estado. Né? Agora, o problema é que a deputada ela é primeira-dama também, né? Então, naturalmente, tudo se vincula a um personalismo, né, na pessoa do prefeito, do candidato do prefeito. Isso é errado. Né? Esse é o problema da velha política. O que acontece? Quem ganha uma eleição parece ter que fazer tudo aquilo que o outro fez, tem que destruir tudo aquilo que o outro fez de bom para dizer que, olha, aquilo não prestava e é isso que a gente vai fazer que é o correto. Se vocês olharem, Alagoinhas tem 2 deputados federais, Paulo Aze, Joseildo, e tem uma deputada estadual. Devido a essa mesquinharia política, essa disputa política, se o grupo que não representa o deputado tal está no poder, ele simplesmente não dá oportunidade nenhuma para aquele deputado colaborar com a cidade. Um exemplo foi a Praça dos Esportes, que veio de uma emenda parlamentar do deputado Paulo Aze, que a prefeitura pegou, fez a praça, nem chamou o homem para a inauguração da praça e nem mencionou o nome. O que eu quero dizer com tudo isso? Né? Que Alagoinhas tem pressa, não dá mais para ficar esperando essa velha forma de fazer política, a política do atraso. Quero dizer que se nós vier a obter isso no pleito, se a minha pré-candidatura vier uma candidatura de fato, né? Eu quero dizer que todos que queiram ajudar Alagoinhas vão ser muito bem-vindos e vão ter o crédito que merece. É isso que eu ia perguntar, Leandro. Alagoinhas tem problemas crônicos, né? Principalmente na área de saúde, na área de comércio, de indústria, né? Que tinha grandes indústrias e hoje em dia, né, as indústrias infelizmente estão indo embora, assim como Camaçaria aqui do lado sim. Também está vivendo esse êxodo dessas indústrias. Quais são as propostas, né, que Leandro traz para resolver esses problemas que são crônicos na cidade de Alagoinhas? Bom, ótima pergunta. Só vamos pegar, eu gosto, a maneira de professor, né, trabalhar com dados. Né? Se pegar o último censo do IBGE, o último censo do IBGE analisou a população economicamente ativa hoje em Alagoinhas, que tem empregos formais, dá 18,9%, 19%, quase 25 mil pessoas.
no universo de 150 mil habitantes que tem Alagoinhas. Ou seja, tu não tem nem 20% das pessoas que têm empregos formais em Alagoinhas. O resto não trabalha? Não, trabalha na informalidade, recebe Bolsa Família, porque o pessoal trabalha e tenta buscar o seu sustento, mas não tem direito a férias, não tem direito a seguro-desemprego, não tem direito a 13º, enfim, tudo aquilo que, né? As garantias que a lei trabalhista fez. O que esse dado nos mostra? Que a gestão pública de Alagoinhas tem sido ineficiente para gerar emprego e renda para a população. E isso não é perceptível. Tu andar nas ruas, tu vê ambulantes, tu vê o pessoal trabalhando na informalidade. Um gestor, e é isso que nós propomos, nós estamos construindo um projeto de governo que seja inovador, trabalhando com questões de tecnologias e novas ideias, principalmente focando em prioridades. A nossa proposta, e eu acredito muito nisso, é trabalhar num sistema de redes. Primeiro, eu tenho que dar sinergia para a administração pública, para ela poder funcionar. Hoje em dia, Alagoinhas tem 19 secretarias. Pô, o município que nem Alagoinhas, 19 secretarias é muito. Tem 3 secretarias que têm a mesma função, propriamente dita. Que é só para abrigar, cara, que é a de chefe de gabinete, que é a de relações institucionais e a secretaria de administração, de governo. Ou seja, basicamente, 3 secretarias que não precisavam existir, poderiam facilmente se aglutinar numa. Qual que é a nossa proposta? É reduzir o número de secretarias, reduzir o número de cargos comissionados e trabalhar programas estruturantes. O que nós vamos fazer? Nós entendemos que temos áreas que têm problemas estruturais. E aí nós temos que potencializar o conjunto de ações integradas entre as secretarias, com metas, com objetivos claros e prazos para ser cumprido, para atacar esses problemas. Então, eu acredito muito nesse sistema e fazer parceria com a iniciativa privada. O poder público sozinho não tem gás para dar conta, nem questões técnicas, que muitas vezes não tem, né, recursos humanos técnicos, mas também a questão financeira. Tá? Então, eu acredito muito em trabalho em rede, mas o trabalho em rede só funciona se tu tiver projetos. Hoje não tem projeto em Alagoinhas. Qual que é o projeto de captação de recurso para Alagoinhas hoje? Não tem um órgão dentro da prefeitura que seja especificamente para captar recursos de editais que tem. Então, nós temos que estabelecer. Outra coisa, como vamos gerar emprego e renda na cidade? Não basta o gestor ficar sentado, parado, esperando que uma empresa venha manifestar interesse. Tu tem que colocar Alagoinhas, e é isso que eu defendo, no mapa do desenvolvimento nacional. Como tu faz isso? Chamando atenção para o município e dando condições para essas empresas virem se instalar. Nós temos várias universidades em Alagoinhas hoje, inclusive a UNEP, o IFBA, né? A maioria dos jovens, depois de formado, ou até antes, vem para Salvador, vai para outra cidade, porque não tem oportunidade de emprego de mão de obra qualificada, né? Ou seja, emprego que remunere bem. Por que nós não podemos fazer parcerias com as instituições de ensino e fazer uma incubadora tecnológica, um parque tecnológico, que é isso que nós defendemos, para justamente segurar essa mão de obra qualificada, que desenvolva novas tecnologias, que possa dar retorno para a sociedade, né, com startups que possam criar, inclusive atrair novos investimentos. A nossa proposta é criar, de vez ficar criando a micareta ou a festa de cerveja para dançar e fazer bonito para a campanha, não que isso não seja interessante, mas podemos potencializar mais essas atividades. A nossa proposta é pegar, construir um distrito industrial, de fato, que exista, que dê condições em Alagoinhas, porque hoje existe no papel, mas tem lá, não tem pavimentação, não tem acesso à água, à luz, ou seja, vai uma empresa se instalar lá, ela vai ter no máximo incentivo fiscal no município. A nossa ideia é mostrar que Alagoinhas pode ser um berço de negócios. E para isso a nossa proposta é estabelecer uma feira da inovação. Nós vamos criar uma feira anual da inovação, onde nós vamos unir tanto o aspecto cultural, né, social. A Alagoinha se perdeu, não tem mais aquelas as feiras de negócio dos pequenos produtores que antes tinha, né? Agora não tem mais. Então nós vamos criar uma feira da inovação com workshops, com exposição de negócios, para atrair investidores para o município. E aí sim, nós vamos criando um ambiente propício para negócio, nós conseguimos atrair e gerar emprego na cidade.
até porque qualquer empresa que venha se instalar no município que receba incentivo, ela tem que ter o compromisso de também contratar parte da sua mão de obra do município. E aí o poder público tem que entrar junto. Nós temos toda a estrutura do Sistema S lá, que dá para fazer parceria, para capacitar, qualificar, oferecer recursos humanos para essas empresas da cidade. Agora tem que ter, e é o que eu digo, política é definir prioridades, é elencar prioridades, é cortar gastos necessários. Mas hoje o que nós temos? Eu tenho que a velha forma de fazer política é isso. Eu tenho que acomodar os companheiros, tenho que acomodar os partidos. Então, a minha preocupação, o foco principal, não é prestar serviço público de qualidade, é acomodar o pessoal, o grupo aqui que me ajudou a eleger. Eu ia entrar na pergunta sobre isso. Uma velha prática é você inchar a máquina pública para poder fazer essas acomodações. E em todas as cidades isso é prática recorrente. Natural, o que não deveria ser. Como é que você vai fazer diferente isso, né? Já que isso teoricamente, é uma prática impopulista, né? Isso não atrai votos. Você disser que vai enxugar a máquina pública e demitir pessoas. Os servidores balançam, mas nessa hora que os servidores lá ficam agoniados. Na verdade, não é o servidor, quem balança são os cargos de confiança, né? Porque o servidor, porque nós não estamos falando em cortar cargo efetivo. Efetivo você não pode cortar, eu estou falando dos de confiança mesmo. Mas, se para analisar, hoje nós temos um conjunto enorme, a quantidade enorme de estagiários na prefeitura que basicamente faz a função do servidor efetivo. É mão de obra barata, serve como instrumento da máquina pública em ano de eleição. Então, por que nós não podemos, de fato, fazer uma análise de quais cargos realmente precisamos para dar eficiência na administração pública e aí capacitar pessoas, tanto os servidores que lá estão, mas também os cargos de confiança, colocar pessoas técnicas, né? Porque cargo de confiança tem, não tem como ter administração pública, mas não precisa ter a quantidade que tem hoje, né? Não precisa ter 19 secretarias. Com 12 roda bem, roda melhor até, porque o que acontece hoje? É tanto partido e tanto negociado que um secretário que é de um partido não se dá bem com o outro que é de outro partido, então não conversa. Então a Secretaria de Obras vai lá, faz um serviço, a de Saúde faz outro. Gente, hoje não tem como pensar política pública que não seja sistêmica. Mas você reagruparia essas secretarias ou você extinguiria? Não, nós vamos extinguir, mas as funções importantes nós vamos reagrupar em secretarias maiores, né? Ou seja, vamos extinguir, sim, secretarias que entendemos ser totalmente desnecessárias dentro da conjuntura atual. Porque qual que é a nossa ideia? É trabalhar com sinergia. Para isso, tu não precisa ter um monte de secretaria. Tu precisa ter pessoas que desenvolvam o projeto em conjunto para resolver os problemas da cidade. E qual que é a questão das medidas impopulares e até o próprio tratamento com o legislativo? É a falta de transparência, que nós vamos justamente mudar. Tá? A nossa ideia é estabelecer uma comunicação efetiva com a população, e as novas tecnologias nos ajudam para isso, né? Inclusive, a nossa ideia é fazer um orçamento popular digital. Uma parte do orçamento, dos recursos do orçamento, nós vamos criar instrumento tecnológico, né, aplicativo, para que as pessoas possam votar e participar. Os moldes, mais ou menos, como era o orçamento participativo do PT, mas quando foi implementado a Lagoinhas, tinha participação de 2.000 pessoas, 3. A nossa proposta não é essa, a ideia é efetividade. É criar coordenadorias de bairros, né, que possam a gente ouvir a população diretamente. Então, eu entendo que se nós tivermos transparência, tanto para as medidas boas, quanto ruins, explicando as necessidades para a população, a gente reduz bastante essa resistência. E com o legislativo, nosso diálogo tem que ser muito franco e pensando num sistema programático para a população, né? Sabemos que nem todas as medidas são populares, mas as medidas impopulares, a população tem que entender o porquê que nós estamos fazendo isso. Hoje em dia não tem. A população mal sabe o que é o orçamento público, mal sabe onde estão sendo alocados os recursos, porque o que basicamente se faz é cumprir a lei. Tem que ter audiência pública. Quem vai na audiência pública? Os vereadores, o pessoal que representa o governo, os cargos de confiança,
mas a população não sabe. Ah, mas nós abrimos para a população. Mas, gente, se eu estou lá mais preocupado em saber como eu vou pagar minhas contas no final do mês, vem a pessoa falar do LDO, da LOA, Lei Orçamentária Anual, para pessoas leigas da população, ela não vai entender a importância dela participar desse processo. Então, além de descentralizar, tu tem que explicar a importância desses instrumentos com uma linguagem que seja clara, né, para a população, não somente técnica. É isso que eu ia te perguntar. O Novo, ele fala muito sobre essa participação cidadã, né, nessas resoluções. É muito importante para nós. E a gente sabe que a política deveria ser algo para o bem comum, mas no final das contas é algo para o bem individual, partidário, Sim, de grupos, enfim. Como é que vocês pensam em trazer a população para entender um pouco mais, não da política complicada, rebuscada, mas em um caminho que desague no entendimento e no bem público? Bom, a nossa ideia é, como eu falei, principalmente usar as novas tecnologias, tanto em redes sociais, mas também instrumentos que nós vamos criar. Desburocratizar, olha que palavra difícil para eu falar, a administração pública, porque hoje para você investir na cidade é uma burocracia. Se tu é amigo do prefeito, é amigo de alguém, tu consegue mais facilidade, senão fica teu processo lá engavetado, convencendo o fiscal para isso. Eu sei porque eu advogo para a empresa, a gente sabe a dificuldade que é. A nossa ideia é digitalizar o máximo de procedimentos, criando prazos procedimentais, e principalmente, como já acontece em outro município, eu não estou aqui inventando a roda, tem outros municípios, inclusive no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo. Não é invenção, né? Não é invenção. Que a pessoa, quando dá entrada no protocolo, ela acompanha todos os despachos que estão sendo dados. E aí a população faz um controle social sobre a prestação de serviço público. Então, a transparência começa desde os procedimentos. É isso que nós queremos fazer, desburocratizando e facilitando a vida das pessoas. Mas quando você fala em informatizar, isso me dá muito... me dá um nó na cabeça. Porque você fala de uma cidade que tem o IDEB baixíssimo. Você fala de uma cidade que é extremamente pobre. De que maneira essa população vai fiscalizar? Se ela não tem acesso à internet, se ela não tem um celular, ela não tem um computador, de que maneira... Sinal de telefone. Tem regiões lá que não pega nem telefone. De que maneira a população vai acompanhar uma gestão desta forma? Porque assim, eu acho que eu acho bacana, eu acho que o Novo vem com uma proposta bacana enquanto política, mas de política efetiva, né, de chegar realmente a quem realmente precisa, vai demorar um pouco. Não é um processo que vem do dia para a noite, né? Mas é um processo que tu começa a construir. Tem que ser dado o primeiro passo, né? Alagoinhas é uma cidade que tem pobreza, mas não é uma cidade pobre. A arrecadação de Alagoinhas passa 650 milhões. Sim. Né? Ou seja, se gasta em saúde, acho que foi 180 milhões e foi em torno disso. Gasta ano passado. 30, tem que ser 30. Aí que tá. E a saúde é precarizada, falta medicamento, médico não vai trabalhar, a população que os postos de saúde não são informatizados. Então, se eu consulto num posto de saúde e amanhã depois eu estou em outro local... Quantos postos abertos? Hoje, Alagoinhas, eu acho que estão com 28, se não me engano. Não são informatizados? Não, nem todos são integrados. Eu estou falando de informatização integrada. Né? Que é uma proposta nossa, a gente criar o prontuário único, né, para a população. Não importa se tu vai constar em outra cidade, seguindo a LGPD, né, a pessoa possa consultar, autorizar o médico a consultar a sua pasta lá, seu prontuário, e saber seu histórico médico. Isso é o mínimo, né, para poder dar um tratamento justo. Outra proposta nossa é reduzir as filas dos pós-saúde, que é indigno. Uma pessoa que chega lá de madrugada, fica numa fila e muitas vezes para dizer, olha, não tá, o médico não está aí hoje, vem outro dia. Então, às vezes, a pessoa vai só para uma reconsulta para pegar um exame ou um atestado, enfim, ou para pegar uma receita, tem que ficar horas na fila para poder um tratamento simples. Gente, hoje a nossa proposta é criar um conceito de cidade inteligente. É aí que entra também desde de acesso ao Wi-Fi em áreas públicas, né, e tudo mais, mas também é acabar com as filas através da telemedicina, tá? Nós acreditamos que a telemedicina, a gestão pública é possível.
principalmente para essas situações que não são emergenciais, que acontece muito. Então, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade na locomoção. Por que não pode fazer uma consulta com o especialista? Porque Alagoinhas hoje é uma dificuldade ter especialista. Por que não pode fazer uma consulta com o especialista através da telemedicina? Que ele possa olhar um exame e dar um encaminhamento. Por que não pode fazer dar a receita que a pessoa precisa de um remédio contínuo, né, através da telemedicina? É possível, é possível. Agora, tu tem que pensar diferente, tem que pensar fora da caixa. Chega um momento, eu tô aqui falando mais do que devia até, né, porque nós estamos num momento que nada se cria, tudo se copia, né? Mas nossa proposta de governo nós estamos construindo com essa base, com essa ideia de inovação na gestão pública da cidade, trazendo propostas reais, mas inovadoras, para resolver a vida das pessoas, né? Melhorar a situação das pessoas. Porque política não pode ser um atrapalho na vida das pessoas, né? Como acontece muitas vezes. Política tem que ser solução para muitos problemas, né? Nós acreditamos que hoje Alagoinhas é uma cidade que tem problemas estruturais como saúde, educação, infraestrutura. Agora, eu vim de Alagoinhas, estava uma chuva enorme. Choveu 1 hora em Alagoinhas, já estava recebendo aqui os vídeos. As ruas alagadas, os mesmos problemas que estão há décadas lá, não se resolvem. Por que não se resolve? Porque a prioridade não é prestar serviço público, a prioridade são projetos pessoais de poder. Essa é a velha política. E é justamente isso que nós queremos. Se a educação não funciona, saúde não funciona, indústria e comércio não funciona. Não funciona bem, né? Infraestrutura não funciona bem. Vai aquela pergunta, né? O que é que funciona? O que é que funciona? Olha, para não ser justo, né? Porque, assim, podemos dizer que hoje a Secretaria da Assistência Social, que eu acompanho, ela funciona melhor que as outras, né? Que eu acompanho, digo assim que a gente vê a prestação de serviço. Mas por que ela funciona melhor do que as outras? Porque as outras são muito ruins. Então, na verdade, ela... E você acaba funcionando direto com recurso federal e você você pode funcionar sem a prefeitura. Né? O que acontece? O que nós estamos falando aqui são problemas estruturais que deveriam ser atacados, resolvidos pela administração pública, e não são. Nenhuma secretaria funciona? Não, funcionam, mas não funcionam como aquilo que poderiam funcionar. Não funcionam aquilo que a população merece que elas funcionassem. Porque não tem projeto. A verdade é essa, não tem projeto para a cidade. São projetos de partidos apenas. É isso, reforçando até o que a Ari falou, tipo assim, a política, esse negócio, a velha política é aquele negócio. Quem está no poder vai elogiar até o buraco que está na rua. Sim, quem é oposição vai criticar até a iluminação, podia ter feito melhor. Assim, não existe nada nessa. O que você na cidade hoje, você fala assim, isso aqui de fato precisa mudar para ontem, e isso aqui eu posso melhorar, ou isso aqui tá bom, pode dar continuidade. Hoje, assim, só um ponto positivo e um ponto negativo. Eu acho assim, num eventual governo nosso, se caso a pré-candidatura venha se confirmar numa candidatura e venha obter êxito, eu acho assim, tem algumas questões positivas que no primeiro mandato do atual prefeito, ele começou, né, que infelizmente não deu continuidade, que foi a revitalização de algumas áreas públicas, como praças públicas, porque assim, Alagoinhas... O estádio tá bom? Não, o estádio não tá bom. Tá um pouco melhor, mas falta água, mas tá bom. Falta água. O estádio não tá ruim. Então, o nosso time que não tá tão bem, né? O nosso time que não tá tão bem. Tá pra cair quase, né? Tá o Atlético. Eu sou advogado do Atlético, fica uma tristeza. Você é advogado, o prefeito é o médico do Atlético, então dentro de campo vocês se entendem. Mas o que acontece? Tem esse início de revitalização de áreas públicas foi importante, tá? Porque eu acho que tudo também começa com recuperar a autoestima da cidade. Porque hoje Ituano, Alagoinhas, está uma cidade que infelizmente não é aquilo que nós merecemos enquanto munícipes, né? Uma cidade que está esburacada, uma cidade que as áreas não estão bem iluminadas, dá espaço para violência, né? Então, é uma cidade que, de certa forma, está judiada, está meio abandonada. Mas esse processo de revitalização das áreas públicas foi importante. Tá? Isso daí a gente tem que reconhecer e que nós temos que dar continuidade. Outra coisa importante, para não dizer, né, que o gestor público fez, o atual prefeito,
ele retomou o São João em Alagoinhas, né? Porque antes era micareta, ele retomou o São João. A festa São João é uma festa grande em Alagoinhas, né? A minha crítica sobre esses eventos culturais é que não são bem desenvolvidos e explorados, que nem a festa da cerveja lá, né? O Bahia Beer. A proposta é interessante, a proposta deve ter continuidade, mas, infelizmente, só foi criado por questões eleitoreiras. Por quê? Porque, pô, os caras estão há 8 anos lá, descobriram que levaram 7 anos para descobrir que tinha cervejaria em Alagoinhas. Pô, parece no ano de véspera da eleição fizeram o Bahia Beer. Então, esse tipo de coisa que nos questiona. Na verdade, eu não vou me mentir, era um projeto bem antigo. É porque, na verdade, demorou de fazer. Porque deve ser difícil você discutir um projeto quando você tem secretarias e cada um fala uma linguagem. De fato, alguém quer ser o padrinho, alguém quer ser, né? Pois é, mas daí fizeram as Talvez não seria melhor você botar iniciativa privada para tomar conta disso e você simplesmente, vou aqui só lhe dar o suporte. Eu sou prefeitura, estou dando todas as condições para que você faça isso, iniciativa privada. É isso. Como é feito em outras cidades, inclusive, eu estou falando de projetos. Que a prefeitura deve ser um fomentador de oportunidades. Isso. Né? Mas quando tu quer ser o pai de tudo e acaba não conseguindo fazer nada bem, é um problema. Então, tu tem iniciativa privada que tem interesse nesses eventos, porque ela ganha também com isso. Mas aí fizeram um evento às pressas, foi interessante, a população se mobilizou, participou, mas infelizmente deixou de potencializar muitos negócios e o turismo local, que poderia ter sido potencializado. Eu dou exemplo que quem me conhece sabe que eu gosto de uma cerveja artesanal. Nós temos vários cervejeiros artesanais em Alagoinhas, né? No qual eu sou cliente, inclusive. Botaram os caras nas baias lá para vender cerveja, longe das baias, porque foi no centro, ali no Parque de Exposições, né? Longe da praça de alimentação. A praça de alimentação tinha o palco principal e tinha o palco ali da praça de alimentação. A praça de alimentação tinha o palco e onde era o lonão ali, não fizeram nenhum tablado para o pessoal dançar ali, era terra, né? Batido. O espaço que deram para os comerciantes ali também foi precarizado, foi tudo feito às pressas, que poderia ter sido feito com planejamento, ter trazido porque Alagoinhas hoje, o principal gerador de riqueza são serviços, né? Sim. Poderia ter trazido o comércio local para esse evento, poderia ter potencializado. Envolver a cidade toda, né? A cidade toda, não só a questão de alimentos, mas também de vestuários, né, de serviços que poderiam ofertar, inclusive das faculdades, poderiam estar lá ofertando recursos, do comércio como um todo. Então, assim, se gasta recurso e perde oportunidades. Por quê? Por questão de falta de planejamento. Então, assim, não estou dizendo, tá tudo ruim, mas, assim, era para estar bem melhor. E é isso e por que não está melhor? Por causa dos problemas, desses vícios da velha política. Quando o foco não é a prestação de serviço público, porque política, as pessoas têm que entender, não é carreira. Né? Não estou entrando aqui na política fazer carreira. Minha carreira é a advocacia e a docência. Né? Mas as pessoas estão lá. Tanto é que tem exemplo aí que tem candidatos que estão há, sei lá quantos anos, os mesmos candidatos disputando as eleições. Então, ou os mesmos grupos, os mesmos apadrinhados, enfim. Então, assim, Alagoinhas não precisa ser refém disso. É isso que nós estamos dizendo. Nós não precisamos. Alagoinha tem pressa. Tanto é que o lema da nossa pré-candidatura é Alagoinhas pode e merece mais. Mas nós temos que acreditar nesse potencial. Sim. Leandro, a imprensa local de Alagoinhas é muito forte. Sim. Eu passei por lá e vivenciei. Por que eles não conseguem enxergar esses problemas da cidade? Eles não conseguem vislumbrar e compreender? Porque assim, várias rádios, vários sites, jornais, inclusive, tem uma história de imprensa. Alagoinhas a imprensa na Bahia começou ali. Então tem todo um histórico, tem toda uma carga forte. Por que vocês acreditam que eles não conseguem enxergar este todo aí? Na verdade, assim, eu não tenho como falar por eles. Né? Nós temos jornalistas muito sérios, muito responsáveis em Alagoinhas, pessoas que desenvolvem programas que prestam serviço público mesmo para a população, com informação,
dão espaço para todos, eu acho que isso é importante. Não é porque eu estou aqui dizendo que a minha proposta pode ser boa para Alagoinhas que é a melhor e que todo mundo acha que vai ser a melhor, não é isso. Então, tu tem que ouvir todos os lados para poder tomar uma decisão, né? Agora sabemos que tem interesses, né? Interesses econômicos, interesses políticos. Tem ninguém né? que feche a porta pra você lá, não, né? Toda a imprensa tá tranquila e... Não, até mas não vou polemizar Você tá igual a segurança. Não polemiza, não Mas tá assim, igual polemizar, porque lá é difícil. mais ou Tem. menos. tem rádios e sites que já disseram as portas são abertas aqui, inclusive já abriu espaço para nós, e outros que ainda estamos esperando o convite ou a devolutiva. Aí. Com certeza chegará, porque eles são profissionais, eu tenho certeza que sim, que o profissionalismo vai falar mais alto. É uma concessão pública, né? Então todos devem ter espaço. Então a gente quer acreditar no melhor, né, das pessoas, né? Pelo menos é isso que esperamos. Mas a gente vai fazer o nosso trabalho, né? Vamos ocupando o espaço. Como a nossa candidatura se propõe como a terceira via dentro dessa polarização. É isso. Você acredita, então, que são 3 candidatos? Você... Por enquanto, ou você acha que Radiovaldo vai para um canto e Gustavo vai para outro? Daí, se isso acontecer, são 4. Que, pelo menos nas entrevistas, que inclusive o próprio Radiovaldo, o deputado Jesuíno, disse que estavam tentando fazer um acordo, né? Agora a gente sabe que política... Tudo pode mudar, né? É que nem lua, né? Tudo pode mudar. Então, não sabemos, né? Eu estou trabalhando dentro da perspectiva que hoje se apresenta mais como certo, né? A candidatura do ex-prefeito Paulo César, a candidatura do secretário Gustavo Carmo, e agora a nossa, que inclusive vai ter um evento agora de lançamento lá em Alagoinhas, nosso evento do Novo, né? Tanto da comissão municipal, da executiva municipal, do lançamento da executiva, mas também da minha pré-candidatura lá. A gente ouviu aqui, né, tanto o ex-prefeito Paulo César quanto o Radiovaldo, e as críticas ao gestor, a questão dos problemas da cidade são as mesmas. Sim. Vocês já sentaram em algum momento para conversar, para poder dialogar sobre esses projetos e até ver em que pontos são convergentes e divergentes? Nós estamos tentando dialogar com algumas legendas que têm mais um vínculo ideológico mais parecido com as bandeiras que nós defendemos, né? No caso aí, o partido PT, o Partido dos Trabalhadores, tem basicamente o que nós defendemos defende o oposto, né? Em termos de projetos e em termos de bandeiras que nós defendemos, né? Mas eles conseguem enxergar os mesmos problemas que vocês enxergam. Essa que é a questão. É que a solução é diferente, né? Que eu quero dizer que nós nunca sentamos para dialogar, até porque eu acho que cada um respeita o campo do outro, né? Sabemos o espaço de cada um. Também não vamos gastar energia sabendo que não teríamos como fazer uma composição, né, nesse sentido. Então, estamos buscando agregar legendas que tenham mais... Quais partidos você tem conversado lá? Não, prefiro não falar, né? Nós temos dialogado, até para não expor as legendas, porque está no processo de todo mundo está negociando. Exato. Todo mundo... Então, a chapa não vem pura do Novo? Por enquanto, não temos nada acertado. Estamos abertos justamente para fazer composição. Como é que tá a chapa de vereador de vocês hoje? Vocês estão conseguindo captar? Estão convidando ainda pessoas? Se tiver, aproveita e faz o convite ali para quem, isso, né? quem tiver, quem puder. Quem quiser fazer o curso aí de 4 etapas. É puxado, hein? Esse processo seletivo aí. Como é que funciona isso aí? Nós temos a jornada 2024, que é o novo faz o processo seletivo, se chama jornada, né? Então, a pessoa, para ser candidata, ela tem que escrever. Qualquer pessoa, não precisa ser filiada ao partido. Então, inclusive, eu convido a qualquer um que tem interesse e se identifica com o Partido Novo de fazer parte da jornada, que é ser candidato, fazer parte, agregar o nosso projeto. Né? Então, basta se inscrever pelo site mesmo, tu faz a inscrição. Né? Nós temos já alguns pré-candidatos aprovados, né, do processo seletivo a vereador e outros que estão fazendo. Estamos conversando com outras pessoas que manifestaram interesse, estamos aguardando aí também a conclusão do processo seletivo. Então, assim, nós estamos fortalecendo nosso nominato, né?
homens, mulheres, que estejam dentro dessa proposta de renovação. Né? Porque isso é uma coisa que nós afirmamos sempre, né? Pô, vamos concorrer pelo novo? Beleza, mas o novo não é partido de aluguel nem nada nesse sentido. Ou seja, quer concorrer pelo novo, então tem que estar acompanhando a nossa proposta de renovação para a política. Tanto é que quando tu participa da jornada, tu assina um termo, né, dizendo que você se compromete a abrir mão de privilégios políticos, e eu acho isso importantíssimo. Isso foi outro motivo que me fez levar... Quais, por exemplo? Depende do cargo que você vai ocupar, né? Mas desde privilégios políticos, como, por exemplo, o carro oficial, que às vezes não precisa. Se for... O partido não descreve quais privilégios, né? Mas os privilégios que nós entendemos são aqueles que não são necessários, que são os penduricários que vem junto, não são necessários para o exercício da função. Né? Então, que podem ser dispensados, né? Pode ser Caso dispensados. precise. Né? Nós acreditamos... Mas aí vai variar de cidade vai variar de cidade, vai variar da consciência da consciência. Mas aí entra... porque às vezes, né? Às vezes o cara acha que tem necessidade, o combustívelzinho tem aqui, mas o carrinho tem aqui, eu posso ir ali, eu preciso... celular ali. Não necessariamente eu preciso só rodar dentro da cidade, eu posso sair da cidade, eu posso ganhar dinheiro com o carro também. Mas aí entra muito naquilo que eu estava falando da política pelo exemplo, né? Isso é muito importante para nós. É a velha política. Tu tem que mostrar que tu dá um exemplo. Para te conquistar a confiança da população, tu tem que mostrar para eles, eu estou sacrificando aqui coisas que são desnecessárias, justamente para mostrar, né, que nosso interesse é outro, não é se beneficiar da política, e sim utilizar a política como instrumento de transformação. Fazer dessa forma. É essa a ideia. Eu falo, nós estamos plantando uma semente da mudança em Alagoinhas. Se vai render frutos agora ou depois, não sabemos. Mas a ideia é que nós temos que dar esse pontapé inicial. Só em trazer esse discurso para a política, você já vai começando a abrir a cabeça. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é muito o papel, inclusive, deste programa, que a gente quer exatamente ouvir todo mundo, falar com todo mundo, exatamente porque a gente quer abrir exatamente quem está nos assistindo, compreender também que... Colocar tudo na íntegra, viu? Tem que ser. Aqui não tem corte, sem edição. Mas eu gosto de fazer um exercício aqui com todo mundo que senta aí, ainda mais em ano eleitoral, gosto. É assim, futurologia. 1º de janeiro de 2025. Você eleito prefeito. Sentou na cadeira, pegou a caneta. Primeiro ato. Primeiro ato vai ser reforma administrativa. Reduzir o número de secretarias, cortar cargos de confiança desnecessários, definir procedimentos, desburocratizar a gestão pública. Segundo ato vai ser revitalizar a cidade, que eu acho que Alagoinhas precisa recuperar a autoestima. As pessoas têm que ter prazer de viver em Alagoinhas, de sair, de ir para a praça pública, de passear com a família. Eu falava muito isso, eu falava assim, paisagismo resolvia. Eu vou dizer um projeto. Paisagismo resolvia. Paisagismo. São coisas simples, mas tem que ter vontade, tu tem que definir como prioridade. Tá? Mesma coisa os eventos culturais. Nós vamos reformular, valorizando a cultura e atraindo turismo. Tá? Então, tu perguntou o primeiro ato, eu já falei. Mas importante. Mas assim, porque não dá para a agenda cultural da Alagoinha ser só reggae, só festa. Pô, tem que ter agenda cultural para todas as idades e todos os gostos. Cultura, na verdade, é exatamente isso. Os artistas locais, porque Alagoinhas tem escritor, tem poeta, tem músico, tem vários artistas e que não são basicamente valorizados. Então, assim, poxa, a gente não atrai turismo. E tem como atrair turismo. Porra, o Natal a cidade não tem quase decoração, cara. Pô, tem várias ideias. Não vou falar nada agora mais, porque senão daqui a pouco vai aparecer no programa de governo de São Paulo. Mas é importante, porque é importante você trazer essa ideia. Eu queria saber de você, Leandro, o que é que você traz da carreira jurista, né, para a administração pública? Porque o advogado também é aquele profissional que garante o direito, né, da população, das pessoas. O que é que você acha que você consegue trazer em termos de benefício da sua carreira, da sua jornada, da sua trajetória, né, profissional para a administração pública? Bom, eu acredito que possa colaborar bastante, porque, querendo ou não, o direito acaba te abrindo a percepção para várias áreas que não são o direito, porque tu acaba atuando com problemas reais das pessoas. Né? Eu sempre brinco e falo para os alunos,
não fique esperando que as pessoas vão gostar de te procurar como advogado. Porque quando tu procura advogado, ninguém gosta de procurar advogado. Alguma coisa errada aconteceu. Já procura ele porque tu tem um problema. E tu vai ter que pagar para resolver o problema. Então, já a pessoa já... O problema é que muitas vezes não foi você que causou. O cara paga e ele passa o problema, né? Então, assim, tu lida com questões de ordem de família, tu lida com problemas de ordem social, tu lida com uma série de coisas. Então, essa visão de mundo que a gente adquire, não só na graduação, mas na vivência da advocacia, nos permite ter um contato maior com a realidade da nossa volta, né? E a docência também me ajuda muito isso, né? Porque eu tenho contato com pessoas de várias idades, realidades diferentes. A Lagoinhas, ela, em termos de serviço, ela abriga pessoas de toda a região, né, que vêm adquirir produtos, serviços em Alagoinhas, inclusive serviços educacionais. Metade dos nossos alunos lá da instituição são de outras cidades que vêm para Alagoinhas, para vocês verem. Então, assim, sem falar do conhecimento jurídico, uma outra coisa que aí, já de forma prática, né, que nós vamos propor, já, inclusive no primeiro ano, se caso vier ganhar a eleição, vier concorrer e ganhar, é uma lei de ficha limpa municipal. Cargo comissionado não pode ser ficha suja. Porque é a política pelo exemplo, ou seja, tu tem que moralizar. Não pode nomear secretário. Hoje tem muito? Ainda tem muito? Você acha que isso... Tem agora, recentemente, uma secretaria polêmica aí dos escândalos envolvidos aí de gestões passadas. Mas assim... E quando eu falo de ficha limpa, não é somente condenação por probidade, mas também, por exemplo, a gente tem uma ficha limpa ampla, desde violência doméstica, né? Eu acho que é importante, porque tu vai botar pessoas que, por exemplo, cometeu um crime de violência doméstica, ou crime de racismo, ou seja, isso não é moral. Pode até ser legal, mas não é moral. Então, é isso que nós queremos estabelecer dentro dessa perspectiva numa lei de ficha limpa municipal, né? A própria questão da reforma administrativa, né? Graças a Deus, eu como atuo na área de direito administrativo, né? Tenho um conhecimento sobre a legislação, né? Isso me ajuda a perceber, né, mecanismos que nós podemos estar implementando, né, para dar maior eficiência para a administração pública. Eu sempre volto a frisar, eu sempre digo que o poder público não pode atrapalhar as pessoas. E, infelizmente, muitas vezes atrapalha. Ou o empreendedor, né, ou a pessoa que quer um serviço público. Eu vou citar um exemplo. Eu sou professor, mas se um vereador, que é um representante do povo, hoje, em Alagoinhas, tem dificuldade de ter retorno dos seus ofícios que ele encaminha pedindo explicação, providência, que muitas vezes se perde lá. Isso eu estou falando por relato de vereador. Encaminhei o ofício, eles não perderam o protocolo, não sabem onde é que está, não dão devolutivo. Imagina, o que um cidadão comum vai conseguir quando vai pedir alguma prestação no serviço? Sinal que é bem organizada essa prefeitura. Planejado, organizado. Tô fazendo aqui minha visão. E isso porque ele disse, ele abriu. E isso porque ele disse logo ao iniciar que é uma pessoa que não é política, né? Quando eu abri o LinkedIn dele, eu disse: oi, não é política. Como todos nós somos seres políticos. Sim. Tudo é política, né? Tudo é política. Mas não sou um agente político tradicional. Agora que eu estou entrando na política partidária, né? Mas a política do dia a dia, como cidadão, como isso daí, todos nós exercemos, né? Leandro, chegando aqui, passamos essa uma hora, como a gente combinou com você, com essa notícia. O pior momento do programa é esse. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você leve um abraço do programa Liga da Política lá para Alagoinhas, para todo mundo lá. Seja sempre bem-vindo. Seja sempre bem-vindo. Quando você efetivar sua candidatura, o espaço está aberto. Tiver qualquer coisa, pode falar. Aqui, o espaço é seu. E suas considerações finais. Deixa aqui suas redes sociais. Deixe suas redes sociais ali. Muito bem, maravilha. Quero agradecer mais uma vez o espaço, tá? A gentileza de vocês, o bate-papo, que eu acho que isso é o mais importante. Acho que a informação é importante para quem está nos assistindo e para poder, no futuro, tomar uma decisão. Mas eu quero fazer as considerações finais transmitindo essa mensagem de esperança, né? Porque eu acredito
que uma Alagoinhas pode ser muito mais do que é hoje. Nós acreditamos, né? Porque eu sou só um nome representando um projeto. E é isso que é importante. O Partido Novo vem para trazer um projeto novo para a cidade, uma nova forma de fazer política. E é justamente essa nova forma de fazer política é longe desse conchavo, dessa negociada, desses grupos que há anos dominam a política de Alagoinhas. Né? Nós queremos romper esse ciclo, mas para isso nós precisamos formar essa corrente de renovação na nossa cidade, que a gente chama carinhosamente de corrente do bem, porque nós pretendemos promover uma política em Alagoinhas que seja para melhorar a vida das pessoas. Né? Uma política que Alagoinhas, de fato, merece e precisa. Mas para isso é uma construção coletiva, e precisamos de todos, né? Nessa jornada. Ou seja, essas ideias só se concretizam se a população acreditar. Estamos aí à disposição para isso, né? Quais são suas redes? LinkedIn. Sim, quem queira nos acompanhar. O LinkedIn eu não acesso, então eu vou ter que atualizar, vou começar a atualizar. Vê como eu não sou político, eu não me atentei nem a isso. Mas o meu Instagram é Leandro Sanson, S-A-N-S-O-N de navio, tá? Meu Facebook também é Leandro Sanson. Então, me sigam lá para as novidades, aí, propostas, para a gente poder estar se comunicando. Tá? É isso. Maravilha. Então, por aqui ficamos, meu povo. Até a próxima. Tchau, gente.